mundo. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Mateus 4. Existem textos da palavra de Deus que são autoexplicativos, não é? É só a gente não atrapalhar muito que a gente entende e aplica rapidamente. Na verdade, toda a Bíblia é clara, se a gente for falar num modo mais geral. Mas existem textos que são mais complexos do que outros. Mas quando a gente fala desse texto sobre a tentação de Jesus, a gente está falando de algo que é muito próprio da nossa história, da nossa humanidade mesmo. Nós somos tentados. Se a Vivi der um clique aí, a grande ideia desta passagem mesmo é essa. Como súditos do Rei do Reino, não podemos esperar uma vida que não seja suficientemente testada pelo diabo sob orientação do Espírito Santo. Pode parecer até difícil de você, uau! Então, nós não podemos esperar uma vida que não seja testada pelo diabo sob orientação do Espírito Santo. E isso é diário. Um cantor evangélico que dá os seus vacilos, mas ele cantava, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Esse é de fato, Miguel, o sentido disso. Nós somos tentados diariamente. Mas nós não podemos esquecer de que somos tentados pelo diabo, porque Deus não tenta ninguém, está lá em Tiago capítulo 1. Ninguém que seja tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Tiago vai dizer, nós somos tentados quando somos atraídos e seduzidos pelo desejo do nosso próprio coração. Nas 3 ocorrências de Mateus, Marcos e Lucas, que esse texto está embutido, Marcos é resumido. Fala que Jesus estava no deserto, entre as feras, e foi tentado. Mateus, usando o texto de Marcos, amplia e destaca a tríplice tentação de Jesus. Não é? Transformar pedras em pão, saltar do templo para causar um frisson, um verdadeiro show da fé. E terceiro, quando os reinos do mundo e a glória são apresentados a Jesus pelo diabo numa visão, e Satanás pede a Jesus que, se ele quiser ter poder e autoridade sobre esses reinos, ele deveria adorá-lo. Bobinho, né? Bobinho. E aí Jesus o refuta severamente. Lucas, interessante, só uma curiosidade, lá no capítulo 4, ele fala das mesmas tentações, só que ele inverte a terceira e a segunda. Ele coloca a questão dos reinos do mundo como segunda tentação e a terceira, o pináculo do templo. Lucas não é cronológico, ele é temático, porque ele quer enfatizar a questão do templo. E só para quem gosta de curiosidade bíblica mesmo, porque Lucas vai construir o seu evangelho dando destaque à ida de Jesus a Jerusalém e ao templo. Por isso que no último verso de Lucas ele vai falar acerca dos 12 reunidos em Betânia, o Senhor
se despedindo deles, e eles voltando para Jerusalém, cheios de alegria, e diz o versículo 53, estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então, Lucas inverte para dar destaque a Jesus, não aceitando de modo algum, de certo modo, a defraudação, a corrupção do propósito do templo. Templo é para adorar a Deus e não é para promoção pessoal. Culto é para Deus, né? O templo é para Deus. Mas Mateus, então, e nós vamos seguir, porque a nossa exposição vai trabalhar com essa tríplice tentação. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele enfrenta essa tentação durante 40 dias e 40 noites. Isso para fazer então uma correspondência a Moisés, que em Êxodo 34, 28, também jejuou durante 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei escritas pela própria mão de Deus. Para quem gosta também de curiosidade bíblica, somente 3 homens na Bíblia conseguiram jejuar 40 dias e 40 noites, fora de Jesus: Moisés e Elias. Então, 40 dias é um número de provação. O dilúvio durou 40 dias, em Gênesis 7, 12. O povo permaneceu no deserto durante 40 anos. E 40 dias Jesus foi tentado no deserto. É muito interessante que a tentação foi imediatamente depois do batismo, né? Registrado tanto por Mateus como por Marcos, assim. Muito interessante. Só Lucas que vai registrar a tentação depois da genealogia, não é? Para pegar aquela expressão filho de Deus, que vai ser justamente a fala de Satanás nas 3 tentações. Se tu és filho de Deus. É interessante, Luiz Gustavo, que depois do sorriso aprovador do pai, este é o meu filho amado em quem me comprazo, Jesus vai direto para as ciladas do maligno. Jesus sai da água do batismo e vai para o fogo da tentação. Ele sai da glória do batismo e vai para a prova da tentação. Como súditos do Rei do Reino, não podemos esperar uma vida que não seja suficientemente testada pelo diabo sob orientação do Espírito Santo. Um dia eu ouvi que o pastor Jaime Kemp teria dito o seguinte, foi missionário no Brasil durante anos, americano, principalmente para casais. Ele disse que todo homem tem ao menos uma vez na vida uma oportunidade claríssima de cometer adultério. Aplica isso para todas as áreas da vida. As tentações do diabo, sob a permissão de Deus a nós, são reais. Não brinca. Não faz piada com elas. Não faça piadas com elas. Vamos ao texto para a gente, bem didaticamente, citar aqui quais são essas tentações. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, tentação número 1,
Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tentação número 2. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos, é isso mesmo, o diabo está citando a Bíblia, tá? Aos seus anjos, ele é ruim exegeta e hermeneuta, mas ele cita a Bíblia. Aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. É o Salmo 91, né? Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tentação número 3. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Só uma outra curiosidade, essa ideia de que o serviram, no tempo verbal no original, dá a ideia de um processo desde o primeiro dia da tentação. Então não significa que os anjos serviram a Jesus apenas ao final, mas durante todo o tempo ele estava sendo servido por eles. Tá? Dá uma ideia de um processo. A língua portuguesa não consegue captar isso, né? E o serviram, seria traduzido assim, e o serviram continuamente, em todo o tempo. Essa é a ideia. Em outras palavras, Deus nunca deixa os seus servos, os seus filhos e filhas sozinhos. Vamos ser bem didático aqui, Vivi. Primeiro, a questão de transformar pedras em pão. Mas antes, se você é o Filho de Deus, ele vai repetir em todas as 3 tentações. Essa é uma expressão de deboche. A tradução mais correta seria: já que és o Filho de Deus, transforme as pedras em pães, pule do pináculo, me adore para receber os reinos deste mundo. Essa ideia de pedras transformadas em pão, você já sabe muito bem, é o drama da sobrevivência. Quem aqui ao final do mês não começa a ficar preocupado, né? Fabiano, a conta não bate sempre. Deus é fiel, Deus nos guarda, provê tudo. Mas a vontade de transformar pedras em pães é: Deus, alguma coisa precisa acontecer aqui. E a gente se perde muitas vezes nisso. Então, o que o diabo está fazendo com Jesus é assim: já que você é aquele que o Pai disse que é filho amado, faz uso dessa sua majestosa dignidade e para de se torturar pela fome. Não combina, o diabo está falando, filho de Deus, passar fome. Claro, amados e amadas, depois de um jejum ou durante esse jejum rigoroso, é claro, o próprio texto vai dizer, olha, que Jesus, passados esses 40 dias e 40 noites, versículo 2, parte final, teve fome.
E a ideia de transformar pedras em pães, e quem conhece um pouco de contexto bíblico sabe que havia naquele deserto, junto às margens ali do Jordão, pedras lisas, que eram chamadas de pedras pães mesmo. Tinha um formato desse nosso pãozinho. Geralmente a pessoa que tem fome, ela começa a ter miragens. Quem sabe o olhar sôfrego de Jesus já tenha passado por muito dessas pedras ao longo do caminho e ele estava com fome, gente. O Filho de Deus teve fome. O Criador de... Você consegue entender isso? Na minha cabeça às vezes não entra. O Criador de todas as coisas, dos céus, da terra, esteve presente em Gênesis 1, e, como diz João capítulo 1, ele estava no princípio, na criação, e todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. E agora ele está com essa tentação explícita, que era suprir uma necessidade muito própria nossa. É a necessidade da provisão. Quantos amados se corrompem por conta de saciar essa necessidade da provisão por meios ilícitos? Por jogatinas, por tramóias, por sonegação de impostos. Eu sei que você parou para pensar que o Brasil tem uma carga tributária draconiana, sim, mas não se corrompa. Faça como Jesus. Ele responde citando a palavra de Deus, Deuteronômio 8:3. Para quem gosta de curiosidade, todos os versos que Jesus cita estão em Deuteronômio. Não é à toa. Deuteronômio é o livro da repetição da lei de Moisés. É o grande e último sermão de Moisés que condensa toda a lei, os princípios e valores do reino de Deus. Ele cita, amados, versículo 4, está escrito: o ser humano não viverá só de pão. E você que é inteligente já sabe, não é só, é também, mas não é só. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridão, queridona, você precisa aprender. Se já não aprendeu, vai aprender. Se você é crente. For crente, obviamente. A palavra de Deus alimenta. Porque ela dá esperança. Ela dá sentido, ela dá renovo. O texto de Deuteronômio 8:3 que Jesus cita diz assim: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Em João 4:34, Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se alimente de Deus, que ao final do mês o Senhor vai lhe dar saída. Ele vai prover recursos de um jeito ou de outro. Ele vai fazer. Vai lhe estimular a cortar determinados gastos, vai aumentar a capacidade de sobrevivência da sua despensa. Essa semana o pastor usou uma expressão que eu não sabia, não. Ele falou: poxa vida, eu tive que sair esses dias do meu trabalho aqui, eu tive que ir para o Dom para poder fazer compra, porque meu armário já estava fazendo eco, né? Diz ele que abria o armário: oi, tem alguém aí. Mas Deus provê, mesmo que a sua despensa esteja fazendo eco. Porque você vive e sobrevive pela palavra que sai da boca do Senhor. A segunda, minha querida Vivi, o diabo leva Jesus à cidade santa, coloca sobre o pináculo do templo,
Flávio Joséfo fala que era cerca de 500 metros, meu Deus do céu, né? Então você imagina uma coisa grande dessa, e diz assim: se você é o Filho de Deus, jogue-se daí. Porque não está escrito lá no Salmo 91, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás está dizendo o seguinte: olha, pula e desça, pula daí, porque os anjos virão, eles descerão e estarão com você, não é isso? Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o susterão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. 13. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Qual é o diferencial que Satanás não cita aqui? Para que guardem você em todos os seus caminhos. A palavra de Deus não garante, amados, a Jesus e nem a nós, que Ele vai nos livrar de todas as situações aflitivas, mas que naquilo que constitui caminhos que Ele mesmo tem planejado por nós, Ele vai nos ajudar a passar por eles. Usando um trocadilho que fica mais claro para a gente entender, Ele não nos livra das provações, mas Ele nos livra nas provações. Havia uma tradição rabínica que dizia que quando o Messias Rei se revelar, ele virá, ficará no lugar santo e saltará, e através de uma descida miraculosa e ilesa, a multidão vai gritar: só pode ser o Messias. O diabo conhecia essa tradição, mas Jesus também conhecia. Jogar-se do pináculo do templo para ser socorrido por anjos seria fazer cartaz, fazer propaganda antecipada acerca do seu chamado, da sua missão. E é importante só você recordar que Jesus não havia ainda começado o seu ministério. Ele iria, me perdoe essa expressão que me veio à mente, ela não está muito elaborada, Jesus ia terminar o ministério antes de começar. E sem contar que isso demonstraria de Jesus um caráter duvidoso. Alguém que não resistiria à ostentação. O drama da ostentação, que responde a uma necessidade de proteção. Lutero vai jogar uma luz muito interessante nisso, quando ele vai dizer que quando o diabo não tem sucesso em nos fazer desanimar, ele nos torna arrogantes, a ponto de crermos o que Deus não ordenou que crêssemos. Ou de fazer, eu respeitosamente a Lutero faço um adendo, o que Deus não disse para fazermos. Por isso que a resposta de Jesus, baseada em Deuteronômio 6,16, foi essa: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Porque ao longo da caminhada do deserto, os 40 anos, sobretudo em Massá, um ponto lá de contenda, o povo fez a Deus, estimulou a Deus, provocou a Deus a tentação e a prova, para que ele fizesse coisas extraordinárias, mas que não estavam de acordo com a vontade de Deus.
Se o drama da sobrevivência está na preocupação que a gente tem com a nossa provisão diária, então por isso a gente é tentado a transformar pedras em pães, a transformar realidades em outras de acordo com aquilo que é necessidade nossa de sobrevivência e de subsistência, ao invés de confiar na provisão que vem dele, na palavra que sai dos seus lábios. Essa segunda tentação é da gente fazer então um espetáculo, chamar atenção à nossa fé. É fazer aquilo que a gente vê em muitos movimentos neopentecostais no nosso contexto, até batista também, e isso vem entrando de mansinho. É fazer barulho, é fazer da obra de Deus um espetáculo, é tentar a Deus. É interessante que a palavra usada aqui para não pôr à prova é uma palavrinha diferente da palavra tentação. Colocar à prova aqui no original significa desafiar insolentemente. Não desafie insolentemente a Deus. Eu e você precisamos entender isso. Deus age nas coisas grandes da vida, nos grandes movimentos, nos grandes congressos, nas grandes igrejas, nos grandes movimentos. Mas Ele também age no pequeno. Para que pular do pináculo? Para que chamar atenção para si? Jesus disse não. Isso é colocar à prova a Deus. É desafiá-lo insolentemente. Deus disse que estaria protegendo você, não disse? Agora, não espere milagre todo dia também. Talvez você chegue em casa, você vai ter que tirar o seu sapatinho, vai ter que passar no meio da água, vai ter que encarar algumas situações na sua casa. Mas Deus pode fazer milagres extraordinários. Eu orei com a Valéria essa semana, eu creio no milagre. Mas Deus vai fazer quando, como, onde Ele quer. E nós precisamos entender e aceitar. E não colocar o Senhor à prova no sentido de desafiá-los, não é? De maneira insolente e irresponsável, como a gente vê por aí. Terceira e última tentação, o monte muito alto. E o diabo mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, reinos do passado, reinos do presente, do futuro. E o diabo diz, olha, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Foi uma visão, porque não existe lugar no mundo que se dá para ver todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória deles. É o drama do foco. Jesus está sendo cobrado a manter o foco. O meu reino não é deste mundo. Conforme ele disse para Pilatos. Como ele vai dizer ao final, e Mateus vai registrar, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. Este é o reino, este é o foco de Jesus. Mas o que o diabo ofereceu a Jesus é algo para suprir a necessidade de poder. De poder. Quem assistiu o filme O Advogado do Diabo entende que cabe aqui como ilustração o poder. O jovem
se eu não me engano, é o Keanu Reeves, né? Faz um voto com Satanás, e uma interpretação também marcante. Se eu não me engano, foi o Anthony Hopkins. Acredito que sim, se a minha memória não falhar. O Al Pacino, aquele que fez o Al Pacino, né? E aí tem toda aquela tramóia pelo poder. Poder. Há uma questão muito séria. Satanás disse: eu te darei. Os reinos do mundo são dele? Eu não quero chatear você e não dá tempo de desenvolver muito, mas sim. Até esse momento era. João 12:31 diz: chegou o momento deste mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso. De algum modo, aqueles que estão debaixo do domínio de Satanás estão debaixo do governo dele em determinadas áreas espirituais. Efésios 2:2, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas é fato, amados, que para nós que estamos em Cristo, debaixo de toda a autoridade que foi dada a Jesus no céu e na terra, vivemos à luz de Apocalipse 11:13. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Jesus negou os reinos deste mundo e a glória deles, porque ele receberia do Pai todos os reinos. E isso é aquela questão, né? Todos os reinos já são de Jesus, que é o reino de Deus, está entre nós, mas esse reino ainda não foi concluído, consumado. É o já e o ainda não. Mas diante disso, amados, podemos afirmar que nós somos súditos do Rei do Reino. Por isso a oração do Pai Nosso tem uma frase chave para entender isso. Venha o teu reino. Por isso que quando o diabo, no personagem do Al Pacino, diz assim: vaidade, o meu pecado favorito, ele estava se referindo a isso que move o coração do homem. Vaidade. Desejo pelo poder. Mas a citação de Jesus a Satanás fechou a questão. Deuteronômio 6,13, temam, ele disse: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Deuteronômio 6,13, temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Então, para concluir, amados, o primeiro teste foi para a satisfação ilícita dos apetites carnais. Jesus disse: não, eu renuncio ao pão da terra, porque eu já tenho o pão do céu, que é a palavra de Deus. O segundo teste foi para a glória e vaidade ilícita. Jesus vence pela humildade ao responder: não ponha o Senhor à prova. E o terceiro foi justamente essa questão de tornar-se igual a Deus e, de certo modo, roubar a adoração e o culto que só pode ser dado a Deus
E Jesus se submete, dizendo: não, adore o Senhor seu Deus e preste culto exclusivo somente a Ele. Na verdade, as três tentações, elas conversam entre si. E é claro que eu citei aqui esse primeiro e segundo teste à luz de Lucas, né? É só inverter. A glória e a vaidade está no terceiro tentação, mas elas conversam entre si. Ao invés de me satisfazer das coisas deste mundo, eu sou suprido pela palavra de Deus. Usando a sequência de Mateus. Ao invés de trazer para mim um poder de plainar sobre o pináculo do templo e descer em câmera lenta, chamando a atenção do mundo inteiro, eu me submeto aos caminhos de Deus para a minha vida. E agora sim, ao invés de buscar a glória e a vaidade deste mundo ilícita, eu vou ser humilde e reconhecer que eu devo adorar somente a Deus. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. E diante dessas tentações reais, a que eu e você sempre somos submetidos, sempre, tá ok? Não é os e se, é sempre. Porque, deixa só a última tela, por favor, Vivi. Na vida nós somos testados. A glória, a sobrevivência, a ostentação, o foco, são dramas reais, pessoais. E a gente não pode esperar uma vida que não seja suficientemente testada pelo diabo, sob a orientação do Espírito Santo. Todas essas necessidades de provisão, de proteção e de poder, em todas elas, que a sua resposta seja como a de Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito. Que ao passar pelas ruas da nossa cidade, chegando até a sua casa, que independentemente do que você encontrar, do que eu encontrar, possamos descansar no fato de que o que temos para a nossa sobrevivência, certa e segura neste mundo, é a palavra do Senhor. O que temos para a nossa proteção diante das agruras, das lutas desta vida, dos pináculos que temos de subir, é a presença do Deus eterno, nos guiando em nossos caminhos. E que, diante das propostas para desviar o foco, e elas são demais e diabólicas mesmo, que você não ceda aos encantos do poder humano, por vaidade, por desejo de glória pessoal, mas que você adore única e simplesmente a Deus. Adore. Em qualquer contexto, adore. Deus, a sua palavra é a verdade.
O Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos esta palavra. A nossa confiança está posta no Senhor, naquele que garantiu que estaria conosco todos os dias. As suas promessas são reais, para contrastar as nossas tentações, que são igualmente reais. O mundo, ó Pai, está em desespero. O mundo está se perdendo. Mas nós conhecemos o Deus a quem cremos. E nós sabemos que Ele já liberou a sua palavra para nós. E vamos responder às tentações sempre com base na tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Ore silenciosamente. Que Deus abençoe e guarde.